após o anúncio de que o STF iniciará nesta quinta-feira mais um julgamento sobre as prisões após condenação em segunda instância, o procurador da Força Tarefa Lava Jato, Roberson Pozzobon, utilizou as redes sociais para fazer um alerta. Pozzobon disse: "Atenção! STF julga a constitucionalidade da prisão em segunda instância nesta quinta. Mudança no entendimento da Corte pode resultar na soltura de milhares de presos pelo país, inclusive do ex-presidente Lula. O julgamento mais importante da década." Dados levantados pelo CNJ apontam que um total de 169 mil presos estavam encarcerados por conta da execução provisória de suas ações criminais até o fim de 2018. A depender da decisão do STF, eles podem ir para as ruas nessa sexta. E nesse universo dos 169 mil potenciais beneficiados por uma virada no entendimento do STF, não estão só, como se fossem só, condenados em duas instâncias por corrupção, mas condenados por crimes de tudo quanto é espécie. Eu agradeço enormemente, senadora Simone Tebet. Quero dizer que, para mim, é não só uma honra estar aqui, mas também um prazer vir à comissão e poder apresentar projetos na área de Justiça e Segurança Pública. Igualmente, falar um pouco sobre o projeto de lei anticrime e poder responder às dúvidas dos vários senadores e senadoras aqui presentes. Tomo a liberdade de cumprimentá-los todos, na pessoa do senador Lazier Martins, que fez o convite para eu vir até esse local. O tempo de 30 minutos, né, eu agradeço esse tempo, não é um tempo assim muito suficiente para poder expor todas as questões, mas claro que eu compreendo que é importante responder as dúvidas, né, dos senadores e senadoras. O que nós separamos aqui foram alguns projetos do Ministério de Justiça e Segurança Pública nessa específica área. Não é um rol exaustivo. Muitos desses planos estão em execução. Vamos colocar aí que o governo não tem 3 meses, e são projetos que muitas vezes demandam uma execução em algum tempo, apesar da ansiedade das pessoas. E, por outro lado, depois eu gostaria de abordar alguns pontos do projeto anticrime. Tá? Então, vou tentar dividir 15 minutos para poder dividir bem esse tempo. Vou seguir, então, imediatamente aí ao projeto. Acho que eu desço por aqui. É possível descer por aqui? Alguém que está... Não? Esse está em PDF, nós vamos ter que fazer. Ah, tá. Então, uma das questões que há uma grande ansiedade em cuidar dessa parte de integridade e de corrupção. Havia uma avaliação de que as forças-tarefas criadas no âmbito da Polícia Federal para a investigação de crimes contra a administração pública estavam um tanto quanto esvaziadas ou debilitadas, e o que nós fizemos foi reforçar esse setor. Então, volta um pouquinho. Aí. Uma das primeiras ações foi, então, a reestruturação e fortalecimento das forças-tarefas e equipes policiais encarregadas de investigar a grande corrupção. Curitiba, de 30 foi para 55, Rio de Janeiro, 42 para 52, São Paulo, 36 para 45, Brasília. Em todos eles houve aumento, que na parte de inquéritos especiais junto ao Supremo Tribunal Federal houve uma ampliação mais significativa, tudo com aquela ideia de que os recursos são limitados, né? Os recursos monetários, os recursos de serviços são limitados. Nós temos que focá-los, então, para obter melhores resultados. Há essa demanda da população nessa área de integridade, então nós aumentamos o efetivo nessas áreas estratégicas. Algumas informações sobre operações policiais ainda esse ano da Polícia Federal, até 21/3, 419 operações. Claro que as dimensões aqui são muito diversas. Esses são dados fornecidos pela Polícia Federal, das apreensões de volumes de drogas até o momento: 19 toneladas de cocaína, 22 toneladas de maconha, outras drogas. Nós estamos realizando uma operação conjunta com o Paraguai,
de erradicação de plantação de maconha, tá? Nós queremos realizar... segura aí um pouquinho. Nós queremos realizar várias operações. Essa é uma estratégia muito exitosa, porque ela é muito mais eficaz do que a apreensão de caminhões de carregamentos dessas drogas. Isso é algo que já vinha dos governos anteriores, mas nos últimos 2 anos houve um arrefecimento por questões que não vêm ao caso. Ano passado, por exemplo, só teve uma. Nós queremos realizar várias esse ano. Nós já começamos a primeira. Mais ou menos 700 toneladas de maconha estão sendo erradicadas em plantação pelo Paraguai em operações juntamente com a Polícia Federal. Certo? Isso é bastante eficaz. Uma linha também do Ministério é aprofundar a cooperação jurídica internacional. A gente ter agentes de ligação, adidos policiais, ou agentes policiais brasileiros trabalhando em países estratégicos para nós, é muito importante. Então, nós vamos aumentar também o número de policiais brasileiros no Paraguai e também receber um número maior de policiais paraguaios aqui no Brasil, exatamente para facilitar essa troca de inteligência e a realização de operações conjuntas. Não só no Paraguai, né? Recentemente estivemos lá nos Estados Unidos e entre os vários acordos feitos, foram feitos acordos não só de troca de informações com o FBI norte-americano, mas também de troca de agentes de ligação. Então, nós encaminhamos um agente da Polícia Federal, por exemplo, para o National Target Center em Washington, que é o órgão deles encarregado de controle de fronteiras. O objetivo ali é obter informação, mas também experiência. Ali são dados da Polícia Rodoviária Federal, de apreensão de drogas, esse ano apenas. 34 toneladas de maconha, 3 toneladas de cocaína. 80 toneladas de maconha, desculpa, esqueci de dizer lá, programa de erradicação daí no Nordeste, também na primeira frase, o Nordeste tem, infelizmente, áreas plantadas com maconha. Podemos ir. Nós criamos dentro do Ministério, quando houve a junção Ministério da Justiça e Segurança Pública, ambos os ministérios tinham áreas que tratavam da parte executiva, da parte da administração do Ministério. Juntando as duas áreas, o que nós pudemos fazer foi utilizar cargos que estavam em um dos ministérios, suprimir esses cargos porque, evidentemente, a junção significa que nós teríamos apenas uma Secretaria Executiva, e utilizar esses cargos para reforçar as áreas fins. Uma das criações foi a Secretaria de Operações Integradas, dentro do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Qual que é a ideia? Nós temos uma secretaria cuja função específica é cuidar da coordenação de operações policiais entre a Polícia dos Estados e do Distrito Federal com a Polícia Federal e Rodoviária Federal, ou entre a Federal e a Rodoviária Federal. É integração. Uma das primeiras operações feitas foi esse transferência e isolamento das lideranças do PCC, 22 lideranças do PCC que estavam em São Paulo, para presídios federais. Há muitas outras operações em planejamento, especialmente contra o crime organizado. Evidentemente, são coisas que não podem ser reveladas adiantadamente. Mas operações também em outras áreas que afetam bens jurídicos e direitos sensíveis. Provavelmente vamos ter notícias de operações interessantes nos próximos dias ou próximas semanas. Um dos objetivos, há uma reclamação constante da questão da proteção da fronteira. Qual que é a nossa avaliação em relação a isso? Mais uma vez, os recursos são limitados. Nós temos que trabalhar esses recursos com inteligência e operações integradas. Vamos falar um pouco da experiência. Estivemos recentemente nos Estados Unidos, vamos falar um pouquinho, algo que nós já sabíamos, mas algo que é relevante. Depois do 11 de setembro, foram feitas investigações para saber o que aconteceu, o que falhou, por que não foi prevenido o incidente antes dele ocorrer. Foi descoberto que o FBI tinha fragmentos de informação, que a CIA tinha fragmentos de informação relevante, que na época não existia, mas a área de Customs tinha informações relevantes. Se elas tivessem sido agregadas, eventualmente o incidente podia ter sido prevenido.
O que eles passaram a fazer desde então? Criar forças-tarefas ou escritórios ou agências que reunissem todos agentes encarregados da aplicação da lei, das diversas agentes, no mesmo local, para facilitar a troca de informações e realização de operações conjuntas. Tem eles, por exemplo, na área de fronteira, em El Paso, algo que eles chamam de Fusion Center, que eles colocam lá todas as representantes das várias agências que cuidam dessa área. Isso acaba, vamos dizer, facilitando a realização de operações e de controle de fronteira, porque as informações são reunidas e, por outro lado, as operações podem ser feitas em conjuntos. Então, um dos carros-chefes que nós queremos fazer ainda esse ano é a criação de uma espécie de Fusion Center. O nome, evidentemente, não é esse. O primeiro que nós queremos criar em Foz do Iguaçu. Qual que é a ideia? Nós vamos reunir lá agentes da Polícia Federal, agentes da Polícia Rodoviária Federal, agentes da Receita Federal. Vamos ter um elemento de ligação com o COAF. Nós vamos ter ali também representantes das forças policiais estaduais. Nós vamos colocar também lá agentes dos países circunvizinhos. Né? Claro que não são quaisquer agentes. Vai ter que haver um protocolo para definir, selecionar quem são os agentes. Né? Existem cuidados aí de compartilhamento de informações de segurança. Tá? Não que a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, essas agências, vão se mesclar, mas vão enviar representantes para esses escritórios e esses escritórios vão trabalhar conjuntos. Por que Foz do Iguaçu? Porque há uma grande preocupação com a tríplice fronteira e Foz do Iguaçu acaba sendo uma, vamos dizer assim, uma porta de passagem para drogas, armas e contrabando que, no fundo, atinge praticamente todo o país. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Muitas vezes ali também é possível colher informações sobre atividades de contrabando e tráfico em outras fronteiras. Esse é o projeto piloto. Sendo o projeto piloto bem sucedido, a nossa intenção é criar outros escritórios em outras áreas geográficas do país. Né? Sei que os senadores têm preocupações com seus, normalmente, estados específicos que fazem uma fronteira aberta com diversos países que às vezes são até produtores de drogas, mas nós temos que ir passo a passo, né, para construir uma política pública consistente, mas a ideia é, pelo menos, criar um desses centros ainda esse ano. Pode subir um pouquinho. Aqui é uma outra experiência que já vinha do governo anterior, que nós queremos aprofundar, que são Centros Integrados de Inteligência e Segurança Pública. Tá? A previsão de criação de um por região. Já foi inaugurado em 7 de dezembro do ano passado o do Nordeste, em Fortaleza. Esse centro teve uma grande importância na área de inteligência para a debelação da crise de segurança em janeiro desse ano. Nós estaríamos aí, isso já foi iniciado no governo anterior, que escolheu Curitiba para criar, na região sul, um centro integrado de inteligência e segurança pública. A previsão é que ele passe a funcionar a partir de abril de 2019. E nós temos a intenção, se o orçamento assim nos permitir, de criar um na região norte ainda até o final desse ano. Não definido ainda o local específico. O que é diferente em relação ao projeto do centro de fusão é que esses centros são apenas de inteligência, não inteligência e operações. É um perfil um pouquinho diferente. Isso é algo que nós já trazemos dos governos anteriores. É uma experiência importante. Podemos seguir? Projetos da Polícia Rodoviária Federal. Existe esse sistema do Alerta Brasil, que basicamente é a utilização de câmeras, radares, para monitoramento do tráfego no Brasil, mas não só o tráfego, porque as rodovias acabam sendo utilizadas como artérias para tráfico de drogas, roubos e atividades ilícitas. Então é importante aumentar esse monitoramento. A previsão de expansão desse sistema. Existem 300 pontos de monitoramento por câmera nesse sistema Alerta Brasil. Pontos de alarme são os locais onde se acompanham esses monitoramentos. A ideia é ter mais 125 pontos de alarme, 274 pontos de monitoramento de câmera,
um acréscimo ainda esse ano de 175%. Claro que nós preferimos que fosse mais, mas existe um problema também de orçamento que, infelizmente, afeta a nós todos. 574 pontos de monitoramento por câmeras. Isso aqui, embora não seja uma política direcionada especificamente à proteção de fronteiras, também é utilizada com esse propósito. A integração do SPIA. O SPIA é um outro sistema que foi desenvolvido pela Polícia Rodoviária Federal, em conjunto lá com o governo do estado do Ceará, e que ele é um pouco mais abrangente do que o Alerta Brasil, no sentido de utilizar maior inteligência em relação a esses dados. Nós também temos a intenção aí de aprofundar esse sistema, porque ele é melhor que o Alerta Brasil. Enfim, ali só uma informação, né? Atualmente são 1.169 pontos de monitoramento por câmeras. Existem aquele número que eu mencionei, que são câmeras da Polícia Rodoviária Federal, mas existem aí câmeras que, por conta de convênios com estados e com órgãos estaduais, se consegue ter um número maior de monitoramento no país. Podemos seguir? Aqui é uma questão importante naquela linha da integração, né? Hoje a Polícia Rodoviária Federal não compartilha esses sistemas com a Polícia Federal. Ou melhor, a Polícia Federal tem que encaminhar uma requisição por escrito para obter informações. Quando às vezes a informação instantânea é extremamente importante. Então o que foi pedido para a Polícia Rodoviária Federal para definir um protocolo específico para que a Polícia Federal tenha acesso a essas informações. E concomitantemente, nós vamos cogitar em protocolos para que a Polícia Rodoviária Federal também tenha acesso a informações em base de dados da Polícia Federal. Claro que isso tem que ser muito bem construído, como disse, tem que se tomar cuidado com essa informação, mas é importante a integração entre as polícias. E vejam que aqui nós estamos falando de polícias da União Federal que precisam aprofundar a sua integração. Mas é também a ideia de ter um protocolo para a Polícia Federal ter acesso a essas informações. Aqui vamos passar um pouco mais rapidamente. Só o resultado da Operação Carnaval esse ano, né, só para informar, são dados positivos. Claro que poderiam ser melhores, mas a Operação Carnaval nesse ano, realizada pela Polícia Rodoviária Federal, apresentou redução de números de acidentes, de vítimas fatais, de pessoas feridas, de acidentes graves, o que é algo sempre muito positivo. Aqui é um comparativo do esforço da Polícia Rodoviária Federal nesse ano em relação ao mesmo período do ano passado. Também há reduções, né? Há uma ideia aí de obter números melhores nos próximos anos. Isso é importante, né? Quantas pessoas morrem no trânsito. Houve uma redução de 7%. Ainda nós temos que aprofundar essa melhoria. Podemos seguir? Esse é um projeto também central dentro do Ministério. A ideia em especial aqui é... Qual que é normalmente a crítica? A União fica muito distante da violência violência urbana, especialmente em comunidades afetadas por índices elevados de violência. O que nós queremos fazer, baseado aqui numa experiência também que existe europeia, qual eles chamam lá de contrato de gestão de segurança local, é fazer uma espécie de convênio entre a União, Estado e um município com elevada incidência de violência, tá? Para que haja uma ação concertada entre as forças de segurança para redução drástica da criminalidade em áreas especialmente afetadas. Concomitantemente, tá? Ou logo em seguida a realização desse projeto, entrariam ações de cunho urbanístico, social, de outros ministérios, também coordenados com os órgãos estaduais e do município em questão, para que houvesse uma ação, vamos dizer assim, uma política social e urbanística, mas também orientada especificamente para a redução da criminalidade nesses municípios afetados por índices elevados. Nós
Estamos definindo aí 5 municípios para serem um projeto piloto. Se for bem sucedido, a ideia, o programa está sendo estruturado nesse primeiro semestre, a ideia é executar já a partir do segundo semestre. Se ele for bem sucedido, e nós vamos ter um processo de aprendizado, nós expandirmos esse projeto para outros municípios nos próximos anos e durante toda a gestão, e quem sabe até poder fazer uma política mais disseminada, baseada nos aprendizados obtidos nessas áreas. Ou seja, a criminalidade no Brasil ela é grave, mas ela é mais grave em determinadas localidades, determinados municípios, determinados territórios. Como os recursos são limitados, o que tem que ser feito? Gerar um impacto nessas comunidades especialmente afetadas, não só para a questão do bem-estar das pessoas ali residentes, mas igualmente para, vamos dizer assim, tentar gerar um ciclo virtuoso de mudança. Então, nós focalizamos esforços das forças de segurança, das várias unidades e de políticas sociais para buscar a transformação desses locais. Podemos seguir? Aqui um dado importante, eu não sei se eu só tenho 10 minutos? Tá. Cinesp Integração, apenas uma política que foi iniciada na última gestão, nas últimas gestões, mas foi finalizada. Hoje nós temos estatísticas oficiais de crimes no Brasil. Nós não tínhamos, nós nos servíamos de dados fornecidos por institutos não oficiais. Claro que eles faziam um trabalho relevante, mas era um tanto quanto vergonhoso nós não termos estatísticas completas. Hoje nós temos o Cinesp completo, foi finalizado nessa gestão. Tá? A partir de 15/3/2019, nós temos ali o link, ou seja, nós temos uma informação precisa e oficial dos índices de criminalidade no Brasil a partir de 15 de março de 2019. Segundo dados oficiais fornecidos pelas unidades da Federação, baseado nos boletins de ocorrência. Podemos seguir? Aqui são questões orçamentárias, repasses. Esses dados estão todos, foram distribuídos por escrito aos senadores? Sim. Então, vou pedir escusas para nós seguirmos mais rapidamente. Intervenções da Força Nacional. A mais significativa a intervenção no estado do Ceará, naquela crise de segurança. Houve aí a prática de atos de natureza até terroristas por organizações criminosas. Tentaram explodir viadutos. Algo extremamente grave. A Força Nacional, juntamente com o governo do estado do Ceará, conseguiu debelar a crise, foi normalizada. A Força Nacional atualmente está em 37 operações, sendo 23 em fronteiras, basicamente de operações de polícia ostensiva. Também atua em Brumadinho. Pode seguir. Essa é uma também criação, Força Tarefa de Intervenção Penitenciária. Já havia no governo anterior, nós estamos aprofundando, que é a gente ter um grupo de elite de agentes penitenciários para debelar crises pontuais de segurança em estabelecimentos prisionais. Nós temos em Roraima, isso já foi uma intervenção do governo anterior, nós enviamos para o Ceará e nós temos aqui esses dados específicos. Podemos seguir? A Senad, nós temos hoje, como tem ali os dados, nós temos hoje mais ou menos uma estimativa de quase 50 mil bens à disposição, perdidos do tráfico de drogas, e nós não temos capacidade de vendê-los. Nós temos uma capacidade de vender 1.000 bens por ano. Nós estamos mudando a Senad exatamente para que nós possamos acelerar a venda desses bens. Isso vai para o FUNAD, e isso é utilizado daí em atividades de prevenção e repressão ao tráfico de drogas, além de atendimento a usuários. A meta é de 10 mil bens esse ano, e a ideia é nós podemos ampliar a nossa capacidade numa espécie de agência de gestão de ativos criminosos. Podemos seguir? Nós estamos construindo uma medida provisória para facilitar essa alienação, e a ideia é que nós possamos utilizar o dinheiro, produto do leilão desses bens, de imediato,
em atividades relacionadas ao FUNAD, porque a taxa de revisão de condenações por tráfico de drogas é muito pequena. Então não tem por que ficar esperando o trânsito em julgado nesses casos. Se houver uma eventual reversão, isso pode ser devolvido. Podemos ir? O COAF também, vou bem rapidamente, sofreu uma ampliação, tá? E nós criamos novas coordenações. O COAF continua a ser um órgão de inteligência, não é um órgão de investigação, não existe nenhum plano em transformá-lo num órgão policial, tá? Mas nós ampliamos a estrutura dele. Eles estavam um tanto quanto negligenciados no Ministério da Fazenda anterior, por questões provavelmente fiscais e dificuldades de recursos humanos. Nós estamos reforçando ele. Pode voltar um pouquinho? A equipe passando de 31 para 64. Tudo por conta daquela gordura que nós conseguimos cortar com a unificação dos dois ministérios. Então a gente pôde tirar da área administrativa e colocar na área fim. Pode seguir? A Penitenciária Federal de Brasília, embora inaugurada, não estava operacional. Nós conseguimos aí a autorização do ministro Paulo Guedes, com a concordância do presidente Bolsonaro, de colocá-la em operação. É importante, estratégica para nós. Nós temos uma constatação de uma dificuldade muito grande de construção e reforma de presídios no Brasil. Tá? Nós temos dados que apontam que desde 2016 foi passado quase 2 bilhões de reais, ou cerca de 2 bilhões de reais, da União pelo FUNPEN a Estados e Distrito Federal para construção e reforma penitenciária. Mas, dado que nós levantamos no final do ano passado, 27% apenas dessa verba havia sido executada. Qual que é a dificuldade? Falta de projeto, falta de capacidade dos Estados e do Distrito Federal para construir projetos, falta de capacidade do Ministério da Justiça e Segurança Pública de analisar os projetos. O que nós precisamos, realisticamente, é engenheiros. Nós temos hoje 3 engenheiros no DEPEN apenas. Nós queremos contornar esse problema com uma autorização legislativa para contratar temporariamente engenheiros, para poder dar vazão a esse problema. Não adianta, veja, nós temos até o dinheiro, poderia ser maior, seria ótimo se fosse mais, mas não está sendo executado, principalmente por incapacidade técnica de resolver esse problema. Não implicaria num gasto maior, porque a ideia é utilizar aí o próprio FUNPEN para custear essa contratação de engenheiros. E além disso, o que nós queremos fazer é uma espécie de modelos pré-prontos de estabelecimentos penitenciários. Se a dificuldade é fazer projetos, então vamos ter projetos, vamos dizer, pré-prontos. Aí o Estado ou o Distrito Federal que quer construir um projeto vem e escolhe dentro desse cardápio. A ideia é que nós tenhamos até, ainda no ano 2019, pelo menos 2 projetos padrões e até o final da gestão temos um rol de projetos bem maiores. Eu vou utilizar o tempo que me resta aqui rapidamente, vou ficar devendo aqui o resto da apresentação, tem outros projetos ali importantes, mas eu posso responder as perguntas, por uma rápida abordagem sobre o projeto de lei anticrime. Pode mudar o arquivo. Qual foi a ideia? Apresentar um projeto que tratasse de melhorias pontuais, mais relevantes, no enfrentamento de corrupção, criminalidade organizada e crimes violentos. Porque nós entendemos que os problemas estão relacionados. Boa parte dos homicídios, por exemplo, está relacionado a disputas do crime organizado. Seja há disputas entre pessoas que querem controlar o mercado ilegal de drogas, seja porque a cobrança de dependentes, usuários, se faz normalmente com sangue. Por outro lado, a corrupção, ela retira a nossa capacidade de maneira eficiente de construir políticas públicas contra a criminalidade violenta e o crime organizado, sem falar que o crime organizado também muitas vezes se vale do suborno para escapar da justiça e das investigações. É um projeto que não pretende ser abrangente e resolver todos os problemas.
É um projeto que tem um foco, não leva ao endurecimento geral da lei penal e processual penal. Nós entendemos que existe um problema penitenciário de superlotação, não é possível endurecimento generalizado. Mas em relação a esses crimes, grande corrupção, crime organizado e crimes violentos, é necessário sim um endurecimento. O que nós fizemos foi, então, não tanto incrementar penas, mas trabalhar com o tempo de prisão real do criminoso grave na prisão, deixando mais longo o tempo de cumprimento da pena em regime fechado, para se obter progressão de regime para esses crimes mais graves. Por outro lado, nós trouxemos na nossa legislação meios de investigação eficientes para esse tipo de criminalidade. Por exemplo, estamos regulando lá a escuta ambiental. Estamos prevendo a possibilidade de agentes policiais disfarçados interagirem com essas organizações criminosas de uma maneira clara. Existe até uma autorização na lei, mas ela não é tão clara. Então nós queremos que um agente da Polícia Federal, disfarçado, possa comprar um carregamento de droga, possa negociar um carregamento de droga com, por exemplo, uma dessas grandes organizações criminosas, e que isso sirva para debelar aquela quadrilha. Como nós vemos nos filmes, mas é o que de fato existe em vários países, que eles realizam essas chamadas operações encobertas. Também isso no campo do tráfico de armas, também isso no campo do lavagem de dinheiro. Nós também estamos criando bancos de dados que nos parecem relevantes para a investigação criminal. Nós não temos até hoje um Banco Nacional de Impressões Digitais. Daí talvez se explique na baixa taxa de resolução de crimes. Tá? Já se falava em impressão digital no final do século XIX. Tá? Foi ali que ela ficou famosa como uma forma de resolução dos crimes. Mas nós não temos até hoje um sistema integrado. Então, uma das propostas do projeto é a criação de um Banco Nacional Multibiométrico. E nós já estamos avançando em estudos para analisar como nós podemos implementar esse plano. Por exemplo, nós conversamos com o TSE da possibilidade de utilizar o banco de dados eleitoral das impressões digitais, que é o mais vasto, né, do país, para poder integrar esses bancos de dados criminais. Ainda está em fase de teste para ver se é possível, porque existem aí questões tecnológicas e de forma de colheita dessas impressões digitais. Um banco nacional de perfis balísticos, que é a impressão digital da arma de fogo. E nós estamos ampliando o Banco Nacional de Perfis Genéticos. Foi criado o Banco Nacional de Perfis Genéticos em 2013, salvo engano aqui do ano da lei. Não foi dada implementação muito, vamos dizer, incisiva a essa política. No governo anterior, imediatamente anterior, isso foi iniciado. Mas nós temos hoje no nosso Banco Nacional de Perfis Genéticos 30 mil perfis apenas. Reino Unido e Estados Unidos têm 6 milhões e 12 milhões, respectivamente. Por que é importante o perfil genético? Alguém que comete um crime, se o local do crime for preservado adequadamente e for encontrado qualquer vestígio material biológico no local, é possível identificar, de uma maneira até mais eficiente que a impressão digital, quem é o provável autor daquele crime. Então, alguém que deixa cair um fio de cabelo no local de um roubo a banco, ou alguém que deixa vestígios corporais num crime violento, num crime sexual. Tá? O que a lei atual prevê? Que sejam colhidos os perfis genéticos de criminosos violentos, assim condenados. Nós estamos propondo no projeto a ampliação desse rol, tá? Para crimes dolosos em geral. Isso também é um fator que inibe a reincidência, porque se a pessoa teve o perfil genético colhido, depois da condenação, ela se coloca numa posição de risco, caso venha a cometer um novo crime, porque qualquer vestígio material deixado no local pode levar à sua identificação.
Concomitantemente, mesmo sem a mudança legislativa, nós iniciamos uma política mais agressiva, no bom sentido, mais incisiva, para a colheita do perfil genético, com base na legislação já existente. Então, nós queremos ter até o final do ano colhidos, isso está aqui naquele que eu tive que encerrar a passagem, a coleta de mais ou menos 60 mil perfis genéticos até o final desse ano, o que significa uma ampliação extremamente significativa do... A última folha aqui, ó. Até o final de 2019, a coleta de 65.363 perfis genéticos para integrar o banco de dados, baseado aqui na legislação atual. E, além disso, nós estamos indo em ponto de estrangulamentos da legislação processual penal. Execução da condenação em segunda instância. Sei que é um tema controvertido, não é? Respeito às opiniões em contrário, mas o fato é que, se o processo penal não chega ao fim em tempo razoável, de nada adianta nós elevarmos penas de crimes, tornarmos o sistema mais rigorosos, se não há perspectiva real de aplicação da lei. Então, nós estamos prevendo de uma maneira clara na legislação ordinária a execução provisória em segunda instância, baseados em 4 precedentes do Supremo Tribunal Federal, nesse sentido, desde 2016. Nós estamos também prevendo para crimes julgados pelo júri, que são crimes dolosos contra a vida, homicídio e feminicídio, por exemplo, a execução da sentença já na primeira instância, baseado em precedentes da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que, interpretando o princípio da soberania dos vereditos dos tribunais do júri, entendeu que não é necessário aguardar nem o trânsito em julgado, nem o julgamento da apelação, no caso de julgamentos por júri. Isso tem um impacto muito significativo nessa criminalidade mais grave, que ainda é o crime contra a vida, o homicídio e o feminicídio. Claro que nós entendemos que o problema da criminalidade está relacionado a políticas sociais, a questões econômicas, a necessidade de melhores programas urbanísticos, mas isso não significa que retirar criminosos, violentos, perigosos, organizados e enfrentar o problema da corrupção não tenha também um significado. Sim, tem eficácia, por exemplo, retirar de comunidades afetadas pelo crime gangues locais que muitas vezes aterrorizam as comunidades. Mas para isso nós precisamos de um processo penal mais eficiente, não só mudanças na legislação material. Então, o foco do projeto, eu vou pedir desculpas, eu não vou ter condições de passar todo o texto, ele é um pouco longo, mas o foco do projeto é exatamente esse. Endurecimento em relação à criminalidade mais grave, novos instrumentos para a investigação eficaz, seja na área de dados, seja na área de métodos, e, por outro lado, o enfrentamento de pontos de estrangulamento da legislação processual penal. Nós apresentamos o projeto via Câmara, está lá tramitando. Quando chegar ao Senado, vamos fazer o possível para dialogar com os senhores senadores e senadoras para convencê-los do acerto do projeto. Claro que estamos abertos aí a críticas, sugestões e aprimoramento. Esse é realmente o papel do Parlamento. Não temos nenhum problema em relação a isso, em dialogar, e somos absolutamente, vamos dizer assim, receptíveis a críticas. Muito rapidamente aqui, nós organizamos o projeto. Hoje eles são 3 projetos. Nós organizamos os projetos que passamos aqui a Vossas Excelências de uma maneira temática. Esse ponto específico tem gerado alguma polêmica, da legítima defesa. Vejam, o artigo 25 do Código Penal trata da legítima defesa. O que nós fizemos apenas foi descrever situações que caracterizam legítima defesa, mesmo já dentro da nossa jurisprudência. Então, o artigo 25 trata dos requisitos da legítima defesa, e o que nós colocamos no parágrafo único é a inovação. Observados os requisitos do caput,
considera-se em legítima defesa. 1. O agente policial de segurança pública, que em conflito armado ou em risco iminente de conflito armado, previne injusta e iminente agressão a direito seu ou de outrem. 2. O agente policial ou de segurança pública que previne agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. São situações corriqueiras de legítima defesa. Por que colocamos isso? Porque há uma reclamação legítima das forças de segurança de que, eventualmente, agindo em circunstâncias dessa espécie, venham a ser processadas de uma maneira assim não tão justa. Claro que existem situações de excesso das forças de segurança, muito pontuais, não é? Mas essas situações aqui descritas não destoam em 1 milímetro do que já é aceitável em termos de legítima defesa. O artigo 23 trata do excesso na legítima defesa ou nas demais excludentes de licitude. O que a lei estabelece? Que se a pessoa age em legítima defesa, ela não é considerada um criminoso. A pessoa não responde como se fosse um criminoso. Agora, se ela agir em excesso, ela pode responder pelo excesso. O que nós colocamos no artigo 23 foi... O parágrafo 1º já existe. Está só repetido pela questão técnica legislativa da renumeração do parágrafo. O agente, em qualquer das hipóteses desse artigo, ou seja, ele agiu em legítima defesa, ele responde pelo excesso doloso ou culposo. E que nós fizemos a previsão do parágrafo 2º, o juiz poderá reduzir a pena até metade ou deixar de aplicá-la se o excesso decorrer de excusável medo, surpresa ou violenta emoção. Excusável, não é qualquer situação. E essa situação só surge após caracterizada uma ação em legítima defesa. Ou seja, não é praticar crime em violenta emoção que ele pode ser exonerado. Não, houve uma situação de legítima defesa, em seguida foi caracterizado um excesso, mas esse excesso é excusável diante das circunstâncias. As pessoas não são robôs, isso sequer foi pensado para a questão das forças policiais, em realidade. O exemplo que ocorreu foi o caso famoso, alguns anos atrás, de uma artista que foi atacada por um fã que tinha obsessão por ela. Esse fã atirou na irmã da atriz e iria provavelmente ali cometer uma tragédia. O cunhado reagiu e acabou matando o agressor em luta, em legítima defesa. E talvez tenha agido em algum excesso. O juiz, na época, para não condená-lo como um homicida, optou por não reconhecer o excesso. Acho que fez certo, mas seria melhor que a situação específica tivesse abrigada expressamente na lei. Ele agiu em excesso, mas havia uma circunstância ali que era difícil controlar esse excesso por medo, surpresa ou violenta emoção. Ainda temos o homicídio privilegiado no nosso Código Penal, que trata da prática desse crime em violenta emoção. Não é um conceito novo. Bem, aqui vou encerrar então. Muito obrigado aí pela tolerância e a agregação do tempo. Mais uma vez, fico muito feliz por estar aqui. Peço escusas por ter visto esses temas de uma maneira assim tão rápida e não poder ter sido completo, mas certamente podemos aí resolver dúvidas e questões na fase que se segue. Muito obrigado, Sandra. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.